Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o nosso webdoc. Meu nome é Gabriel Pinheiro, muito prazer. Sejam todos bem-vindos ao O Isolado, esse podcast aí feito em período de isolamento por conta do coronavírus. Eu espero que todos vocês que estejam ouvindo curtam aí o trabalho. Bom, nós estamos em período de isolamento social, né? Aqui no DF, pelo menos onde eu moro, o governador Ibanez, ele foi um dos pioneiros, na verdade, a decretar essas medidas restritivas. Se eu não me engano, no dia 28 de fevereiro, deixa eu confirmar. Sim, exatamente, dia 28 de fevereiro, sem mesmo que Brasília tivesse detectado o primeiro caso da doença, que isso só acabou acontecendo, na verdade, no dia 7 de março. Então, o chefe do executivo do DF, Ibanez Rocha, o governador Ibanez Rocha, do MDB, ele já havia decretado essas medidas restritivas no dia 28 de fevereiro e hoje estamos na gravação desse episódio, hoje é dia 3 de maio, domingo 3 de maio, então já tem um bom tempo que as pessoas e os cidadãos de Brasília já estão em isolamento social nas suas casas. Quem puder ficar em casa, repetindo aqui como sempre, como todo mundo vem dizendo, por favor fique, porque é muito importante que a gente faça isso nesse momento para poder conseguir conter a contaminação em massa desse vírus, porque o que a gente está vendo cada dia mais é que o número de casos vem aumentando, o número de mortes vem aumentando. E assim, vem acontecendo uma sinalização do governador Ibanez de que ele vai começar a reabrir o comércio daqui para frente. Ele era, na verdade, para ter sido reaberto hoje, mas não sei por qual motivo, talvez por conta do aumento dos casos, o governador ele tenha colocado essa data de reabertura, na verdade, para o dia 11 de maio, que vai cair numa segunda-feira que vem, se não me engano. Então, assim, chega a ser um pouco preocupante essa sinalização do governador Ibanez de reabrir o comércio, porque, assim, pelo menos agora, na minha opinião, e eu acho que na opinião de vários especialistas, não tá na hora ainda, mas vamos ver o que é que acontece. Bom, mas qual que é o assunto de hoje, Gabriel? Vocês me perguntam. É o seguinte: em um período de isolamento social, as relações interpessoais, as amizades, as relações de companheirismo entre colegas de faculdade, por exemplo, elas podem ficar comprometidas. Afinal de contas, a gente já está separado fisicamente e não podendo ter contato com outras pessoas. Bem, como é que ficam, né, essas amizades, essas relações interpessoais que a gente tanto preza e que a gente tem tão presente no nosso dia a dia, e que num momento como esse não está sendo, né, a nossa realidade, não está sendo o nosso dia a dia. A gente está ficando com certeza em casa. Isso as pessoas que podem, né, ficar em casa. Eu entendo que existem pessoas que simplesmente não têm como ficar em casa, que precisam, para se sustentar, se sujeitar e sair na rua. Mas com certeza eu imagino que para quem está ouvindo esse podcast, pelo menos tenha ficado algum período dentro de casa. Então, esse tipo de período pode fazer com que as nossas relações sociais elas fiquem um pouco machucadas, um pouco enferrujadas. Mas assim, o assunto de hoje é assim, como que as pessoas estão lidando com esse tipo de coisa, quais medidas a gente pode tomar para que isso não aconteça, para a gente consiga sempre reforçar esses laços que a gente faz com as outras pessoas, mesmo à distância, mesmo em períodos em que a gente não pode ter contato físico com outras pessoas, né? A gente vai ouvir da voz de especialista o quão importante esse tipo de relacionamento interpessoal a importância, né, desse tipo de relação para a pessoa. A gente vai ouvir um caso de uma grande amiga minha sobre como é que ela tá lidando com essa situação. Ela inclusive fez aniversário nesse período de quarentena, que a gente tá chamando de período de quarentena, né? E aí durante esse episódio a gente vai discutir um pouco sobre isso e discutir ideias e tentar achar respostas para essa problemática. Eu acho que isso é que é o mais importante. Bom, para esse podcast eu entrevistei uma grande amiga minha, a Diana Belloni. Ela contou um pouco para mim sobre como é que tá sendo para ela esse período de isolamento social.
Bom, a Diana ela é estudante de artes cênicas da UNB, e aqui eu abro um parênteses, que a UNB ela decidiu fechar as portas, ela decidiu que não daria continuidade ao semestre que tinha se iniciado no início de 2020, e que provavelmente a UNB vai retomar as atividades no segundo semestre, mas a gente ainda não tem essa confirmação, porque a gente não tem como saber exatamente como que vai ser o comportamento da Covid-19 daqui para o final do ano. Então, tudo meio que está em aberto. Então, a Diana, ela no momento não está estudando para a UNB, porque a UNB paralisou, né? Paralisou suas atividades. Além de estudante de artes cênicas da UNB, a Diana ela é atriz e professora de teatro. Então, ela tem essas atividades ela está exercendo essas atividades. Claro que guardadas as devidas proporções, por conta do isolamento social. Mas a gente bateu um papo bem legal. Bom, para começar na entrevista, eu havia perguntado para ela como que está sendo, né, essa distância dos amigos e das pessoas do círculo social. Eu perguntei para ela, inclusive, se esse problema de estar distante dos colegas, dos amigos e dessas pessoas tem sido o principal problema desse período para ela. Olha o que ela respondeu. Então, oi. Eu acho sim que não estar isolada de amigos é uma das coisas que mais me afetou na quarentena, porque eu tô com família, eu não tô sozinha em casa. Acho que se eu tivesse, inclusive, ia ser muito pior. Mas a gente sente falta de ver as pessoas que a gente vê, mesmo que não seja todos os dias, ver as pessoas que a gente vê com frequência, abraçar, ter uma boa conversa. Eu acho que contato físico faz muita falta. Então é provavelmente uma das coisas que eu mais tenho sofrido em quarentena, e eu acho que todos nós. E é muito difícil porque pra mim são pessoas que, se eu não via todo dia, eu fazia questão de ver o máximo possível. Eu posso não ver todos os dias os amigos que não estudam comigo, que não estão no meu curso, mas a gente se encontrava pelo menos 2 vezes por mês, ou toda sexta-feira, ou posso não ver todos os meus amigos, mas eu vejo gente diferente, pelo menos, todo dia. Então tá sendo bem estranho eu ficar preso dentro de casa sem ver ninguém de verdade, né? Bom, ela também me contou um pouquinho de que forma ela tem lidado com isso e como que isso tem afetado, né, o dia a dia dela. Então, eu sou particularmente uma pessoa muito sociável, assim, eu fico muito fora de casa, eu saio todo final de semana, 2 vezes por final de semana, eu vou muito na casa dos meus amigos, eu, tipo assim, saio no meio de aulas, tipo, entre a aula da manhã e a aula da tarde na UNB pra ver os meus amigos. Então, as primeiras semanas foram muito difíceis de sequer saber como lidar com isso. Eu não sabia nem como fazer funcionar o fato de que eu não ia ver os meus amigos. E eu sou uma pessoa muito ruim em conversas pela internet, eu nunca me acostumei a mandar mensagem para ter conversas diárias. Então, as minhas mensagens normalmente eram ou um fato curioso, ou uma observação distante, ou marcando pra sair alguma coisa, combinando alguma coisa. E raramente eu tinha, tipo assim, longas conversas diárias, a não ser com pessoas muito específicas, com a minha melhor amiga, com um ex-namorado, algo do tipo. Mas normalmente com amigos era mais uma coisa do tipo, vamos marcar algo, vamos, quando, pronto. Então, eu acho que nos primeiros dias, até hoje eu tô com muita saudade, mas nos primeiros dias eu lidei muito mal com isso, com a falta das pessoas ao meu redor. Eu fiquei muito triste, eu passei um tempo meio de cama, assim, tipo, levantando pouco, não conseguindo fazer as coisas, não conseguindo me concentrar. E eu acho que muito disso tinha a ver com a falta de sociabilidade. A próxima questão que eu propus a Diana foi se ela encontrou algum meio de contornar essa situação. Eu perguntei para ela o que ela havia feito para poder manter o contato e a proximidade com as pessoas que ela está sentindo falta no dia a dia por causa desse isolamento social devido à pandemia do coronavírus. E aí, eu sou uma pessoa eu diria que eu sou uma pessoa razoavelmente animada. E a gente tinha acabado de sair do carnaval. Então eu tinha com alguns amigos
não vou dizer assim, alguns amigos mais próximos, mas alguns amigos com quem eu estava saindo muito no carnaval, um grupo chamado Carnavral. E uma das coisas que eu fiz na primeira semana de isolamento social foi tipo assim, pelo amor de Deus, vamos se falar. Então no dia, sei lá, no dia 3 de isolamento a gente jogou Gartic, no dia 4 a gente jogou Stop, no dia 5 a gente jogou Werewolf, que é um jogo que parece Cidade Dorme, só que no Telegram, que é um aplicativo de mensagens. No dia 5 a gente só se ligou no Discord e ficou falando bobagem. Então, organizando as coisas em tipo jogos online e chamadas de voz, a gente passou uma semana que a gente se falou assim, todos os dias, e um efeito interessante que aconteceu é que reuniram-se grupos de amigos muito diferentes. Então era, por exemplo, um dia a gente foi jogar Gartic, que é tipo uma imagem em ação, só que você só desenha e as outras pessoas tentam adivinhar. E a gente tava jogando e uma hora eu olhei pra sala e tinha, tipo assim, amigos de carnaval, que são pessoas que eu só encontro em festas. Os meus melhores amigos do ensino médio estavam lá. Um amigo meu de Ribeirão Preto, um amigo meu de Portugal, uma amiga de uma amiga, várias pessoas que eu não conhecia, várias pessoas que eu conhecia, mas eu nunca tinha imaginado interagindo. E eu acho que isso foi uma coisa muito legal, porque se não tivesse sido por essa ocasião, eu não consigo imaginar que outra ocasião teria feito essas pessoas tão diferentes se encontrarem. Inclusive, eu fiz aniversário, sim, durante essa pandemia, durante o isolamento social. E eu gosto muito de comemorar os meus aniversários. E um problema que eu tinha sentido nos últimos tempos, nos últimos anos, é que eu sempre tinha que comemorar o meu aniversário 3 ou 4 vezes. Porque os amigos do bar não vão pra, tipo, social em casa. Os amigos da universidade não vão pro bar. Os amigos da social em casa não vão pra balada. Então, nem sempre dava pra juntar todo mundo. Eu tinha que fazer, tipo assim, um dia de jogos em casa, um dia no bar, um dia na festa. E não que eu esteja reclamando. Pelo contrário, sempre adorei fazer um monte de festa. Mas era muito raro, se possível, juntar todos os meus amigos. E aí aconteceu, naturalmente, porque no dia do meu aniversário a gente fez uma grande chamada de voz com várias pessoas e todo mundo dando parabéns e a gente jogando e a gente conversando. E de noite eu chamei alguns dos meus amigos mais próximos e fiz uma chamada de vídeo também pra gente poder se ver um pouco. E foi muito gostoso, não chegou a ser... assim, né? Não chegou a ser a mesma coisa do que ver todos os meus amigos ao vivo. Mas foi surpreendentemente gostoso. Eu fiquei muito emocionada. E eu acho que as pessoas lidaram muito bem. Elas me ajudaram muito nesse momento mesmo. Bom, a temática que eu toquei na entrevista depois disso que ela falou foi um pouco capciosa. Porque assim... eu perguntei pra ela se essas novas formas de se relacionar com as pessoas em tempos de pandemia, se elas estavam conseguindo suprir as demandas dos encontros sociais do dia a dia que a gente teria normalmente se não fosse o Covid-19. Eu perguntei pra ela, na verdade, se algo fica faltando nessas interações sociais. Acho que, infelizmente, de jeito nenhum. Não dá... Elas realmente não suprem o contato físico, principalmente. Que é uma coisa da qual eu sinto muita falta e eu acho que as pessoas sentem muita falta. De abraçar alguém, de beijar alguém, de, tipo, cafuné. Há uns tempos atrás eu fiz uma lista de pequenos contatos que me fazem falta. E são, tipo assim, passar a mão na cabeça de alguém, cumprimentar alguém numa festa... encontrar alguém na rua e poder abraçar essa pessoa, sabe? Eu acho que esses pequenos contatos você não consegue fazer outra coisa que supra isso. Eu acho que você usou a melhor palavra, suprir. Mas algumas coisas ajudam muito já ajuda você a falar com seus amigos, você saber sobre a vida deles, e é uma forma de socialização legal. Então eu acho que ela é uma boa alternativa. E uma das coisas que eu espero levar de verdade é conversar mais com as pessoas por chamada de voz em grupo, por exemplo.
Eu tenho um grupo de amigos que nós éramos muito próximos no ensino médio, porque a gente se via todos os dias. Mas agora, na universidade, como cada um de nós faz um curso em um lugar diferente, tipo assim, tenho amigos que estão muito lá pra baixo no ICC, tem amigos que estão no IDA, que é pra cima, dentro da UNB ainda, tem amigos na FD, dentro da UNB, porém bem separados. E tem amigos fazendo CEUB, tem amigos fazendo NIP. São pessoas que às vezes na correria do dia a dia você não consegue ver todo dia. E eu achei interessante a ideia de, tipo, voltar pra casa, onde eu posso ficar confortável, eu posso usar uma roupa mais confortável, eu posso, tipo assim, ficar deitada no meu sofá e conversar com eles como se a gente estivesse se encontrando de verdade. Eu acho que é uma coisa que eu quero levar pra além da quarentena, talvez. E você facilita tantas coisas. Tipo assim, se você já tá em casa, você não tem que ficar pensando em hora de voltar pra casa. Você não tem que ficar pensando em preço de bebida de bar. Você pode fazer sua própria comida. Então, facilita muito quando tem amigos vegetarianos e amigos que comem carne e amigos que não comem glúten no mesmo grupo. Eu achei que é uma alternativa boa o bastante, mas não incrível, não acaba 100% com as necessidades que a gente tem, mas ajuda bastante. A nossa entrevistada falou um pouquinho também sobre qual é a frequência em que ela está fazendo esses encontros. Eu perguntei também se eles estão sendo mais ou menos frequentes hoje, na época da entrevista, do que no início da pandemia. Levando em consideração que hoje estamos no dia 3 de maio, né? A pandemia e o isolamento aqui em Brasília começou muito antes, como eu já havia falado. Olha, era bem mais frequente no começo. Eu acho que aos poucos a gente foi se acostumando um pouco com a situação. E aí isso deixou de ser algo de todo dia para virar, pelo menos esses encontros em grandes grupos, algo menos frequente. Mas ao mesmo tempo a gente tá fechando atividades, assim. Por exemplo, eu entrei em uma mesa de RPG virtual, que a gente joga pelo Discord, com aplicativos, que a gente rola dado no próprio aplicativo, que a gente faz nossas fichas online, todo mundo, sem ninguém se ver, sem ninguém precisar se ver, a gente fala só por voz, e tá sendo muito divertido. A gente se encontra 2 a 3 vezes por semana, e uma vez por semana eu entro em um grupo de amigos que inclusive só tem gente que eu conheço apenas virtualmente pra gente jogar um Gartic, um Stop. E eu acho que existem pessoas com quem eu comecei a falar todos os dias, tipo, por mensagem, que é uma coisa muito diferente pra mim. Como eu falei no início, enfim, como eu falei, eu não tenho muito costume de falar por mensagem, assim, todos os dias, conversar tanto assim por mensagem. Mas acabou virando uma coisa que tem algumas pessoas com quem isso virou normal. E eu acho que algumas interações em geral na internet cresceram. Tipo, responder stories no Instagram. Eu sinto que as pessoas estão me respondendo mais. Eu estou respondendo mais as pessoas. Postar coisas tanto no Twitter quanto no Facebook. Eu acho que como tem muita gente em casa, algumas pessoas viram o celular como a melhor forma de comunicação, e ele realmente é uma forma de comunicação incrível, e viram as redes sociais de um novo jeito, assim. Eu tinha colegas eu tenho um colega específico, um pouco mais velho, que nunca tinha postado um stories na vida, e hoje em dia, tipo assim, você entra no perfil dele e tem aquela barrinha que quase parece uma barrinha solo em cima, de tanto que tem, porque é o jeito dele compartilhar o dia dele agora. E as pessoas realmente estão entrando, estão respondendo. E é é uma socialização muito bacana. Então eu acho que algumas coisas diminuíram, na minha vivência, algumas coisas diminuíram a frequência, as grandes calls de grupo, essas coisas diminuíram, mas outras pequenas interações cresceram muito desde o início da pandemia e eu creio que vão crescer muito mais ainda. Bom, e para descontrair, eu perguntei o que ela iria fazer quando o isolamento social acabar. Que tipo de coisas e atividades ela vai querer engajar com essas pessoas com as quais ela está tentando estabelecer essa interação dentro desse isolamento social, né? Eu perguntei para ela se vão haver mudanças no comportamento dela para com as outras pessoas por conta desse clima de pandemia que provavelmente ainda vai existir por bastante tempo, mas infelizmente a gente não sabe ainda até quando. Então, quando o isolamento social em si acabar, eu acho que a gente ainda vai querer dar um tempo, assim.
Tipo, mesmo que algumas coisas sejam abertas, mesmo que o comércio volte, eu acho que até as grandes aglomerações voltarem vai dar um tempo. Mas, na minha visão, assim que possível, a gente vai começar a se encontrar em pequenos grupos, para começar a ver pessoas que a gente tá morrendo de saudade, de duas, três pessoas. Hoje mesmo eu recebi um grande presente de um amigo, que ele veio até aqui e ele ficou de um lado da portaria do prédio e eu fiquei sentada do outro, assim, a gente ficou a uns 2, 3 metros de distância. E ele trouxe uns chocolatinhos bonitinhos, embalados, com um desenho feito por ele. E a gente ficou conversando sobre a vida, e não que algum de nós esteja fazendo muitas coisas, né? A gente tá mais em casa, tentando sobreviver à pandemia. Mas a gente ficou conversando e falando potoca, falando bobagem. De longe, assim, mas podendo se ver, de máscara, tomando todos os cuidados, trocando a roupa quando chegou em casa, lavando as coisas com álcool em gel, etc e tal. Mas se vendo, pelo menos. Ainda não rolou contato físico. Mas a gente pelo menos se viu e conversou. E eu acho que aos poucos a gente vai começar a tentar ver o jeito que as coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, se o vírus tem um ciclo e eu estou dentro de casa a esse tempo de ciclo, eu tô limpa ou eu ainda posso estar passando o vírus, porém eu sou assintomática? Se eu faço o teste, eu tenho certeza de que eu posso encontrar com um amigo testado também? Eu acho que essas são coisas importantes que a gente não tem muito conhecimento sobre, e eu tenho pesquisado um pouco sobre o coronavírus e é uma informação difícil de encontrar, mas que a gente em algum momento vai precisar entender quando a gente vai poder voltar a se encontrar. De 2 em 2, de 3 em 3. Talvez coisas pequenas, mas que vão precisar voltar a acontecer em algum momento. E eu acho que assim, quando acabar o isolamento social em si, eu não vou querer sair fazendo grandes festivais e aglomerações, mas eu quero encontrar os meus melhores amigos e quando finalmente eu puder fazer uma grande aglomeração, eu vou dar uma festa de aniversário. Inclusive, eu acho que eu só vou completar de verdade 19 anos quando eu dar uma festa de aniversário. Nem que ela seja uma festa de aniversário de 19, 20, 21 e o que precisar ser. Mas vai acontecer. Uma grande festa, com todos os meus amigos de novo, pra gente poder se aglomerar. E eu acho que várias coisas. Poder sair com as pessoas, eu venho anotando coisas que vêm na minha cabeça, tipo, nossa, hoje eu queria sair com um grande amigo pra um piquenique. E aí eu tô anotando isso pra quando acabar, quando eu puder fazer isso, eu sair num piquenique com essa pessoa, ou eu queria cozinhar com os meus melhores amigos, ou eu queria fazer uma festa na casa de fulano. Eu acho que, tipo assim, todas essas coisas, encontrar amigos, aglomerações, eu sinto muita falta de shows. Eu nunca fui muito de ir em balada e eu nunca fui muito de ir no bar, mas nos últimos 3 anos eu venho indo a shows de música 2, 3 vezes por mês no mínimo. Então, pra mim tá sendo muito estranho não ter toda essa energia, toda essa alegria de um show. Então, pode ter certeza que assim que eu achar que tá seguro bastante e poder ter shows, nós podermos... Desculpa, eu tive um momento meninas do BBB e agora eu fiquei confusa com a frase. Quando acontecerem novamente shows, eu vou com certeza estar lá. E eu venho acompanhando as lives, inclusive, mas eu acho que não é a mesma coisa. É legal ter a energia do artista e é legal você ouvir as músicas, mas falta o ombro com ombro, sabe? Nunca mais vou reclamar de gente esbarrando em mim em show, juro. E eu acho sim que algo vai mudar. Eu acho que a gente ficou sozinhos, muitos de nós ficamos sozinhos, ou pelo menos separados dos amigos, por tempo o bastante pra gente dar cada vez mais valor a essa interação social. Eu amo muito meus amigos e eu sou uma pessoa muito carinhosa, então eu sou uma pessoa que demonstra muito, eu abraço muito, eu faço cafuné, eu dou beijo na bochecha. E eu acho que talvez a gente veja
por um lado a gente veja menos isso, porque a gente vai estar bolado com a higiene, mas por outro lado a gente veja as pessoas cada vez mais indo atrás e realmente se encontrando bons momentos juntas, porque eu acho que todo mundo vai sair disso com muitas saudades. E eu espero que isso, tipo assim, mude várias coisas. Eu espero que as pessoas sejam mais empáticas e mais carinhosas. E que as pessoas estejam mais dispostas a entender algumas coisas. Eu acho que todo mundo vai passar tempo dentro de casa e sem poder fazer as coisas. Mas eu acho que todo mundo vai passar tempo dentro de casa o suficiente para entender melhor quando algumas pessoas com certos, por exemplo, transtorno depressivo ou ansiedade. Eu nunca tinha entendido. Eu, claro, compreendo, eu entendo quando alguém diz, nossa, hoje eu não consegui levantar da cama. Mas eu nunca tinha sentido isso. E durante a pandemia, em algum momento eu senti isso, que eu não tinha forças para levantar da cama, que eu não conseguia me convencer a trocar de roupa, escovar os dentes e comer alguma coisa. E eu acho que com a gente passando por isso, nós podemos ser pessoas mais empáticas. Eu sei que não é todo mundo, e eu realmente espero que as pessoas estejam bem, que elas não estejam passando por isso. Mas vendo as coisas ao nosso redor desse jeito, eu espero que as pessoas aprendam um pouco melhor, que elas se tratem um pouco melhor. Isso falando de nós como seres sociais, porque no sentido de meio ambiente, eu gostaria que as pessoas reparassem como as coisas podem ser, como a natureza realmente está ocupando alguns espaços e como isso significa que eles não têm espaços para eles. Os animais, quando os golfinhos voltam para alguma baía, por exemplo, quando os golfinhos voltam para Veneza, que foi uma das notícias que viralizou, eu acho que faz todo mundo pensar se aquele não era o lugar deles desde o início. E como que a gente faz para conviver com esse tipo de coisa? Como é que a gente divide espaço com o meio ambiente? Então, eu tenho muita esperança de que nós saiamos disso melhor do que nós entramos. Ou pelo menos isso, né? E talvez não seja todo mundo, mas pequenas mudanças, cada pessoa já move o mundo um pouquinho. Então, se algum de nós sair dessa um pouco mudado para melhor, eu acho que bom, vai ter tirado o melhor possível da situação. Se não sair também, não acho que dê para culpar. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial. É muito difícil estar fazendo qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Fica então meu agradecimento à Diana. Muito obrigado, Diana, por ter topado participar aqui no nosso podcast. Muito obrigado mesmo. Bom, eu acho que todo mundo sabe que a gente tem meios de se comunicar hoje em dia, a gente tem meios de se conectar com os outros, mesmo à distância. Eu acho que é uma reflexão que as pessoas precisam fazer, e eu vou pedir para você que esteja ouvindo esse podcast, faça essa reflexão. Pense como que seria se em tempos de Covid-19 a gente não tivesse a internet para se comunicar, para se informar. Gostaria que você pensasse também um pouco sobre o quão importante é para você estar conectado. Porque em outras épocas a humanidade não teve esse tipo de tecnologia para poder estabelecer o contato entre pessoas. E eu acho que, apesar de a gente estar vivendo um momento muito ruim da nossa história, a gente tem a vantagem de que a gente pode se conectar à distância. Isso é muito importante e eu acho que cada vez mais a internet está desenvolvendo um papel crucial na história do coronavírus e na história do ser humano como um todo, eu acho. Eu gostaria de dar um destaque para uma matéria que eu vi no Metrópolis. Eu achei muito interessante. 5 apps, aplicativos, né, para, entre aspas, sextar com os amigos na quarentena, o famoso sextou, né, que quando chega o fim de semana a gente usa bastante essa hashtag. Bom, eu achei muito interessante essa matéria porque ela enumera alguns aplicativos que a gente pode ou não conhecer, mas ele mostra também ele mostra as funcionalidades de cada um e como que você pode usar cada um para poder se conectar com seus amigos nesse período de isolamento social e de
afastamento, né, que a gente está tendo com outras pessoas. Eu acho interessante também que esses aplicativos podem ser usados para quem está trabalhando em casa, né, em regime de home office. Bom, a matéria fala assim: o final de semana chegou, mas pelo menos por enquanto, o tradicional hashtag sextou terá de ser celebrado de maneiras diferentes. Com as determinações do distanciamento social e do fechamento de bares, restaurantes e baladas, não será possível abraçar e dividir a mesma mesa com os amigos. Então é aquilo que a gente estava falando, que a gente, nesse isolamento, a gente cria um certo distanciamento com as pessoas do nosso círculo social. E a matéria continua. No entanto, alguns recursos tecnológicos têm dado uma forcinha para quem não abre mão de estar junto de quem gosta. Nesses últimos dias, plataformas de videoconferência ganharam destaque e algumas até chegaram a liberar pacotes pagos para facilitar a comunicação dos usuários durante a pandemia da Covid-19. Bom, aí ele começa a Ele começa a enumerar esses aplicativos. Ele começa pelo House Party. Aí ele começa falando que o destaque desse aplicativo do House Party é a oferta de jogos para interação entre usuários e o compartilhamento de tela, que permite que os amigos assistam TV juntos, por exemplo. E o aplicativo é gratuito, ele aceita chamadas com até 8 participantes, que é uma coisa que a gente não tem, por exemplo, no WhatsApp, né? Aí ele enumera, ele continua com o WhatsApp, né? Agora que eu mencionei, ele fala assim: por meio do aplicativo, é possível realizar calls privados com até 4 pessoas. A ferramenta permite que você adicione novos participantes mesmo com a chamada já em andamento e que transforme uma ligação de vídeo em chamada telefônica sem ter que reiniciar a conversa. São essas as funções do WhatsApp para isso. Ele fala do Zoom. O Zoom ele está sendo muito utilizado para trabalho e para reuniões um pouco maiores, né? Aí ele fala do Zoom o seguinte: com as novas rotinas de encontros e home office, o Zoom Cloud Meetings tornou-se um dos aplicativos mais baixados nas stores do Google e da Apple. Na versão gratuita para Android e para iOS, é possível fazer videoconferências de 2 até 25 pessoas por no máximo 40 minutos. Depois disso, a sessão é encerrada e será necessário enviar um novo convite aos participantes para recomeçar. Ele vai depois para o clássico, né, o clássico das videoconferências. Assim, eu acho que toda vez que a gente pensa em videoconferência e se conectar com os amigos à distância, claro que a gente pensa no Skype. E aqui ele fala o seguinte do Skype: um dos aplicativos mais conhecidos em todo o mundo, o Skype é gratuito e disponível para iOS, Android e Windows, e nele é possível fazer reuniões com até 10 integrantes e utilizar recursos como a ativação de legendas e desfoque da tela de fundo. Eu não consigo contar quantas vezes eu já usei Skype para conversar com amigos meus que moravam em outro estado, que moravam em outro país. Eu já usei o Skype, inclusive, uma vez para gravar um episódio de um podcast, né? Coincidentemente, exatamente o que eu tô fazendo agora, mas eu já fiz por Skype, porque ele é muito bom para fazer isso, né? Assim, eu acho que o Skype desde sempre teve essa coisa de unir as pessoas. O último aplicativo que eles falam, e eu acho que esse aqui é uma novidade com certeza, é o Netflix Party, que é o seguinte: e que tal marcar um cineminha com os amigos, mesmo em isolamento? Quem assiste a programação da Netflix pelo computador pode instalar no navegador Google Chrome uma extensão chamada Netflix Party, disponível na Chrome Web Store, e compartilhar as maratonas com alguém, basta que a outra pessoa também tenha o software instalado. Bom, e o legal desse Netflix Party, que eu fiquei impressionado, é que além de sincronizar a reprodução dos vídeos nos computadores das 2 ou mais pessoas, ele oferece um campo de bate-papo. Então, aquelas pessoas que costumavam reunir os amigos em casa para poder assistir uma série, assistir um filme, elas podem agora fazer isso, né? Se estiverem usando o sistema da Netflix, elas podem fazer isso e podem comentar. Eu acho isso muito legal. E assim, isso elimina alguns problemas, porque às vezes quando você tá sem esse Netflix Party e você tenta fazer isso com algum amigo, não tá muito bem sincronizado exatamente onde vocês estão, cada um no vídeo, no episódio ou no filme. Às vezes um fica um pouco mais avançado que o outro, aí um comenta e putz, você me deu spoiler, não sei o quê. Eu acho que esse Netflix Party é uma novidade. Eu acho que as pessoas deviam explorar muito mais essa extensão, né, do Google Chrome. Eu acho que pode ser bem legal testar, eu recomendo, eu já usei com alguns amigos, é muito, muito, muito legal mesmo. Bom,
Por o episódio de hoje do podcast O Isolado, eu também entrevistei a formanda em psicologia, Renata Pederneiras. A gente falou um pouquinho sobre qual que é a importância do contato físico para o indivíduo, né, especificamente, e qual que é a relação que essa pandemia pode estabelecer, essas novas relações que essa pandemia pode estabelecer quando a gente fala de falta de contato físico, falta de estar com as pessoas. Confere aí um pouquinho. Bom, primeiro eu perguntei para a Renata o quanto é importante para o indivíduo se relacionar, né, com as outras pessoas, e qual que é o papel que o contato físico tem no fortalecimento dessas relações. Olha aí o que ela respondeu. É de suma importância que nós, enquanto seres humanos, tenhamos interações uns com os outros. Biologicamente, nós somos seres individuais, organismos individuais, porém somos frágeis, o que nos torna dependentes uns dos outros. E isso indica então que desde o nosso nascimento, o nosso corpo ele exige que outro organismo, no caso a mãe, supra as nossas necessidades para que possamos continuar em existência. E isso nos remete então à interação, um com o outro, né? A necessidade que a gente tem já desde o nosso nascimento de estar se relacionando com uma outra pessoa. Sem relações, sem interação com outros seres humanos, a gente não iria conseguir existir por muito tempo, porque naturalmente, biologicamente, nós somos seres que dependem uns dos outros para dar continuidade e prosseguimento no nosso desenvolvimento, na nossa história, nas nossas conquistas. Então, as relações e interações entre os indivíduos de uma sociedade é de extrema importância para a nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde mental, para o nosso desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras. A gente vai fazer uma troca, uma interação de aprendizados. A gente vai com esses aprendizados, a gente vai ampliando as nossas conexões neurais. Então, automaticamente, a gente está ali também fazendo um estímulo, né, da nossa anatomia, no caso do cérebro. Então, as relações elas têm um papel fundamental no nosso desenvolvimento desde o nosso nascimento. Nós vivemos em uma sociedade brasileira que tem como característica específica o contato físico no modo de comunicar-se, além da verbalização. Existem diversos outros países e contextos sociais que não são adeptos a tal contato durante as suas interações sociais. Em nosso contexto, o contato físico ele tem o papel de reforçar o comportamento de afeição que sentimos uns em relação aos outros, gerando então o fortalecimento das relações e afinidades que foram estabelecidas no decorrer do desenvolvimento dessas relações que a gente vai estabelecendo uns com os outros, seja na nossa família, no âmbito familiar, seja no âmbito social, que a gente vai falar de micro e macrosistemas nesse quesito. Então, assim, o papel em si do contato físico específico no nosso contexto ele serve para reforçar o comportamento que a gente seleciona de afeição que a gente tem uns em relação aos outros. A segunda questão que eu levantei na minha conversa com a Renata foi como que o distanciamento social pode afetar emocionalmente o indivíduo e a sua rotina, e como que a distância em relação a outras pessoas por períodos prolongados, então aqui focando o período, porque né, a gente está nesse período de distanciamento já tem um tempo, então eu encaro isso como ser uma distância por períodos prolongados, né? E como isso pode afetar a vida de uma pessoa e o dia a dia dela. Olha aí. Distanciamento social nos limita de ir e vir, nos distancia daqueles que temos contato mais próximo, como amigos, colegas de trabalho, namorado, namorada e também familiares. E ao ficarmos sozinhos, passamos a ter que lidar conosco, e isso não é sempre uma tarefa fácil. Preencher o tempo não tendo uma rotina, para uma grande parcela de pessoas é desesperador.
Então, emocionalmente, o distanciamento social, ele provoca primeiramente um aumento da ansiedade, que por sua vez trata-se do medo antecipado de um determinado ou de vários estímulos. Pode provocar episódios e até mesmo, de fato, o desenvolvimento de transtornos como a depressão em alguns indivíduos e, em casos mais drásticos, mais radicais, assim dizendo, promove até um aumento no índice de ideação suicida ou até mesmo no ato consumado. Nós, seres humanos, acreditamos ter o controle sobre estímulos externos, e isso, apesar de ser falho, nos provoca certa segurança. E ao perdermos tal controle, nós acabamos nos desesperando, a gente fica desesperado, pois sofremos uma quebra na sensação de segurança por passarmos a não ter mais certeza de nada. A distância de outras pessoas por períodos prolongados pode afetar o cotidiano das pessoas, já que somos seres que dependem uns dos outros para existir. Provoca uma quebra da saúde na vivência sadia do sujeito enquanto indivíduo social, por reduzir as interações, o que pode tornar mais fácil o adoecimento emocional e mental desse sujeito. Eu perguntei para Renata como que a gente pode manter o contato com as pessoas que a gente gosta em períodos como esse, né? Em períodos de distanciamento social também. Foi uma questão que a gente tratou na nossa discussão. Podemos manter o contato com quem gostamos através das redes sociais, de conversas pelo WhatsApp. Podem ser feitas chamadas de vídeo para que o encontro se pareça mais próximo do encontro físico real. Podem ser feitas chamadas de vídeo em grupo para reunir mais amigos ou familiares. E também dentro de casa, para aqueles que vivem com outras pessoas, estabelecerem atividades em conjunto prazerosas para aquele grupo, como, por exemplo, assistir um filme ou um seriado, jogar jogos, conversar sobre assuntos que possuem afinidades e até mesmo através do convívio mais próximo, aproveitar para aprofundar o conhecimento sobre essas pessoas que moram com você, né? Como coisas que cada um costuma fazer com os seus amigos quando estão longe, né, dos seus familiares que moram na mesma residência, o que já gostaram e não gostam mais, e até mesmo para descobrirem se tem mais coisas em comum que gostam para fazerem juntos, tanto nesse momento atual como posteriormente, quando toda essa situação se encerrar. Uma preocupação que muitas vezes ela não é geralmente a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está falando sobre essa pandemia do coronavírus e sobre esse distanciamento social, esse período de quarentena, é a saúde emocional. Eu achei muito importante trazer esse assunto para minha conversa com a Renata, pelo fato dela ser formanda em psicologia. Eu perguntei para ela quais são os outros cuidados que a gente precisa ter em períodos como esse em relação à nossa saúde emocional, à nossa saúde mental. Eu acho que essa é uma discussão muito válida, eu acho que essa é uma discussão que as pessoas precisam ter um pouco mais. Eu acho que esse período pode ser um período de reclusão que pode trazer muita reflexão, muito autoconhecimento. É algo que eu estou tentando até trazer para mim mesmo nesse período de quarentena. Eu tirei esse período para tentar me reconectar comigo mesmo e tentar tomar conhecimento dos meus próprios problemas emocionais, esse tipo de coisa. E assim, eu achei que é realmente muito relevante esse assunto, e aí esse assunto surgiu na nossa conversa. Eu acho que ele é realmente muito importante. Dá uma olhadinha. Uma boa recomendação para o cuidado emocional nesse momento é manter minimamente sua rotina diária. Então é interessante que se permaneça acordando no mesmo horário, fazendo as refeições no mesmo horário, desempenhando ações que nos aproximem da nossa normalidade. E, novamente, interagir com pessoas próximas por plataformas digitais contribui bastante para a nossa saúde emocional e mental. E também realizar em casa sozinho atividades que proporcionem prazer, como ler um livro, por exemplo, regar plantas, se as tiverem, organizar e selecionar itens que estão esquecidos há anos no fundo do baú para doação, assistir um programa de TV que goste,
Pode-se fazer um ou outro exercício físico em casa, entre outras opções que têm o foco de ocupar e otimizar o tempo e nos aproximar da normalidade do cotidiano que tínhamos. Fica aqui então meu agradecimento a Renata Pederneiros, a formanda em psicologia, formando pela IESB, hein? Então, Renata, muito obrigado por ter topado participar aqui do Isolado. Espero poder conversar com você no futuro próximo também. Muito obrigado. Para finalizar, eu realmente acho que não custa nada lembrar que o Centro de Valorização à Vida está aberto. Você pode ligar o 188 e aí você vai poder conversar com o voluntário do CVV, ligando para esse número de novo, o 188, de todo o território nacional aqui, 24 horas todos os dias e de forma gratuita. Esse atendimento é gratuito e ele é muito importante caso você esteja precisando de ajuda. Você pode entrar no site do CVV e lá, como qualquer outra forma de contato com o CVV, você vai ser atendido, claro, por um voluntário, com todo respeito, todo anonimato. E ele vai guardar o estrito sigilo sobre tudo que for dito e de forma gratuita para você. Então é muito importante que isso seja reforçado. Se você está precisando de ajuda, você pode ligar para o Centro de Valorização à Vida, que é o número do 188, ok? Os voluntários lá, eles são treinados para conversar com todas as pessoas que procurarem ajuda e apoio emocional. E eu tenho certeza que nesse período de isolamento social podem acontecer problemas. Então é muito importante sempre reforçar. É só ligar no CVV 188. Infelizmente o nosso tempo aqui acabou. Muito obrigado por ter ficado comigo esse tempinho aqui no podcast Isolado. Realmente foi uma experiência incrível poder participar desse projeto. Dá uma olhadinha no nosso webdoc, tá muito legal. Tem muita coisa legal pra gente explorar sobre esse período de quarentena e de isolamento e distanciamento social por conta da pandemia do Covid-19. Queria agradecer de novo as nossas duas entrevistadas, né? A Diana Belloni e a Renata Pederneiros. Muito obrigado às duas por ter topado participar do nosso podcast. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter cedido o seu tempo para a gente aqui do nosso webdoc e para o nosso podcast O Isolado. Muito obrigado. Meu nome é Gabriel Pinheiro e tchau.